A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o teu coração e todas as áreas da sua vida, da sua família, daqueles que você tem orado. Em nome de Jesus, vamos a uma breve meditação na palavra do Senhor? Aqui, estou com a minha Bíblia aberta, em Romanos capítulo 7, versículo 22 até o 25. O tema deste breve estudo é Conectado à Fonte. Romanos 7, 22 diz assim: Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo diz aqui no versículo 22 que o processo já havia começado. Tudo se fez novo no seu espírito. O Senhor havia feito uma nova natureza nele, que agora ama o Senhor e a palavra, e que está agora em guerra com a sua carne. Antes de receber o Senhor Jesus, ele se deleitava no pecado e cogitava meios para pecar. Agora, tendo nascido do alto e recebido essa nova natureza, há um combate constante, aonde ele não concorda com as tentações, aonde ele não concorda com o pecado que a sua carne tanto deseja. A sua carne sendo tentada, cobiçando, e ele decidindo no espírito renunciar àquilo vez após vez, com a ajuda da graça. Então ele via essa guerra, que ele diz no versículo 23, eu vejo nos meus membros outra lei. Então, a lei do pecado e da morte tentando através da carne, mas a lei do espírito de vida, dando a ele força e sabedoria para renunciar e escolher o Senhor vez após vez. Ele era entregue à morte, mas escolhia a vida. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. A capacidade de escolher, decidir, de acordo com o espírito. Independente de como a carne está se sentindo, eu decido me alegrar no Senhor. Decidindo no espírito, não dependendo das emoções variáveis da alma, da carne. Muitas vezes a pessoa do nada está se sentindo triste, do nada sente que precisa de uma paixão, ou do nada fica preocupada, agitada, magoada por coisas pequenas. E o espírito ali, onde está a força do Senhor, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une com o Senhor é um só no Espírito. Então há uma conexão, amados. Através da nossa fé, Romanos 5:2 diz que através da nossa fé nós estamos conectados com o Senhor. Ele flui para nós e tem acesso a nós e pode nos ajudar. Isso me lembra de Êxodo capítulo 12, versículo 23. A palavra de Deus diz uma coisa maravilhosa. O Senhor diz ali, olha, quando eu ver o sangue, eu entrarei e não deixarei o anjo destruidor passar por aquela porta. Então, quando Israel cresce no Senhor, no dia da morte dos primogênitos, ele passaria na verga da porta da sua casa o sangue do cordeiro, e aquele sangue seria um memorial e uma aliança, porque o Senhor olharia aquele sangue e se lembraria do sangue de Jesus, o Cordeiro Santo, que foi morto antes da fundação do mundo. Então aquilo era apenas uma simbologia que valeria como fé, que o sangue de Jesus valeu para todos aqueles que nasceram antes do Senhor Jesus Cristo morrer, e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário vale para todos aqueles que no futuro ainda crerão no seu sacrifício expiatório em nosso lugar. O que vemos é que através do sangue o Senhor poderia entrar. Desde a queda de Adão e Eva, o homem está contaminado pelo pecado, e o Senhor é santo. Precisaria Jesus derramar o seu sangue para que o Espírito Santo pudesse entrar em nós, porque Deus é santo e não se mistura com o pecado. Foi preciso Jesus morrer para
o Espírito Santo entrar. E o espírito maligno estava agindo por causa do pecado. Agora veja o aspecto duplo do sangue, diz em Êxodo 12, 23, que o Senhor entraria através daquele sangue, e o Senhor impediria o inimigo de entrar. Foi isso que o sangue de Jesus fez na cruz do Calvário. Ele tirou o inimigo e o pecado de cena, e fortaleceu o nosso espírito e veio habitar em nosso espírito, para que agora, fortalecidos no espírito, no homem interior, possamos renunciar e resistir, porque maior, 1 João 4,4 diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Então, no nosso homem interior, temos muito mais força para obedecer e renunciar agora todo o pecado e obedecer a Deus, do que as tentações de fora para dentro. Então, estamos supridos, estamos em extrema vantagem, porque o Senhor nos dá força e nos dá capacidade. O Senhor pôde entrar através do sangue de Jesus, e o inimigo que estava desde a queda de Adão foi expulso. Agora o que vemos Paulo diz aqui que ele via nos membros outra lei e guerreava contra a lei da mente. Ele estava decidido no espírito, mas a sua carne não se converte. Embora nascido do alto, ainda somos tentados. Embora nascidos de Deus, a nossa carne está sempre procurando nos levar para o pecado, para a desobediência, para a preguiça, para as coisas que são contrárias ao Espírito. A carne e o Espírito estão sempre em guerra, mas se fortalecemos o nosso Espírito, em comunhão com o Senhor, na meditação da palavra, em comunhão com os santos, temos então essa lucidez, como Paulo disse aqui, para escolher a vida, para escolher fazer a vontade do Senhor. O que vemos então? Ele diz no versículo 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como ele ansiava por um corpo glorificado, porque estando aqui nessa terra, ele estava sofrendo os ataques da carne. Não que esse corpo seja imundo, a carne não é esse corpo, mas age através do corpo. Então, quando recebermos um corpo glorificado, não seremos mais tentados. Lá no céu não haverá tentação. Aqui nós temos poder para renunciar à tentação vez após vez. Mas é desconfortável esses ataques, porque queremos ser totalmente santos. O que vemos então é que Paulo dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava falando que desejava muito ter a redenção do seu corpo, que nós só teremos após o arrebatamento da igreja, não é? Paulo estava dizendo isso como uma simbologia. O que vemos aqui, que ele comparava este corpo que ele estava arrastando com algo que ele conhecia da época ali, que acontecia em Roma. Era uma pena de morte. A pessoa que matava uma pessoa, ela era amarrada ao cadáver, boca com boca, olhos com olhos, e ela acabava morrendo junto, porque as bactérias que atacavam aquele corpo, os vermes que entravam naquele corpo, e aquele corpo atraía, moscas, atraía tudo que era ruim, e isso que era atraído para o cadáver vinha na pessoa também. Então ali ela era atacada e morria com aquelas infecções. Isto mostra que Paulo estava dizendo que o corpo dele, a carne, não o corpo, porque o corpo é santo, Jesus tomou um corpo de carne, mas que essa luta, parece que a carne só atraía pensamentos, sentimentos e desejos contrários à palavra, e ele queria se livrar do corpo, ele queria se livrar da carne, mas ele compreendia que estar no corpo tem uma utilidade, porque Deus é invisível, e ele só pode falar através de nós. Nós somos legais aqui nessa terra, porque Jesus se fez homem, porque somente com o corpo de carne somos legais neste mundo. Os espíritos imundos não têm legalidade neste mundo, eles agem por causa do pecado que as pessoas têm legalidade, E estando num corpo de carne, nós podemos curar enfermos, evangelizar, porque somos visíveis. Deus é invisível. Se ele quer alcançar uma pessoa, como ele vai alcançar? Através de uma pessoa que tem um corpo. Então o corpo tem as suas desvantagens, porque a carne age enquanto estamos aqui e nos faz sofrer. Mas por outro lado, o corpo nos torna visíveis e podemos tocar as pessoas, pois o espírito não tem corpo. Podemos falar com as pessoas e trazê-las para Cristo. Então isso é uma vantagem de estarmos aqui nessa terra. E vemos que então Paulo estava comparando a sua carne, um simbolismo, com ser amarrado com essas tentações que ele queria tanto se livrar.
Isso para nós tem um simbolismo, irmãos. Você sabe que o amor une as pessoas, mas o ódio também une. Nós sabemos que quando você odeia uma pessoa, você pensa nela quase sempre. Você está sempre unido a ela. É uma frequência de trevas. Assim como o amor nos faz lembrar da pessoa para interceder, o ódio e a mágoa nos faz lembrar o que a pessoa fez para se vingar. Isto é horrível. Isto é um simbolismo deste cadáver amarrado à pessoa. Isto é um simbolismo da necroforia, que era o costume de amarrar o morto com a pessoa que o matou. Então uma pessoa que odeia, ela fica na frequência de trevas. Tudo que a pessoa que ela odeia passa, o espírito imundo tem acesso para atacar essa pessoa que odeia também. Ela tem uma brecha por onde o inimigo consegue atacar. É uma prisão de alma, uma ligadura de alma. E se a pessoa não decide perdoar, ela tem essa legalidade. Em 2 Coríntios 2,10, diz que o diabo tem vantagem quando nós não perdoamos. Porque uma pessoa que não perdoa, diz lá no Pai Nosso, quem não perdoa também não está perdoado. Ela está contaminada dos seus pecados e o inimigo age. Veja que essa ligação de morto com morto, né? De pecador com pecador. O que vemos então é que uma pessoa que é santa pode decidir ser um pecador, porque ela foi tola não andar no Espírito. O que vemos então, que Paulo estava dizendo, que a luta com a sua carne era comparado a isto, porque ele queria fazer o bem e quando vê estava fazendo o mal. Ele queria desejar o bem, quando vê estava desejando o mal. Mas aí ele descobriu que isto era apenas a sua carne, não é ele. Esses desejos que são antibíblicos, né? Eles não vêm de você. Eles vêm da sua carne. É o inimigo tentando fazer você crer que é você, que é o seu velho homem. Mas o velho homem já foi morto com Cristo, né? Não existe velho homem. O que existe é um novo ser, uma nova criatura. E aí o inimigo tenta, através da carne, provar que você é um pecador, provar que você é escravo, quando na verdade você já é livre. E a tua carne, ela não tem domínio sobre você, jamais. Você é muito mais forte em Cristo do que a sua carne. E ele diz algo aqui no versículo 25, que quando eu comecei a ir na igreja e eu li esse versículo, eu não entendi e fiquei pasmo com esse versículo. Eu fiquei pasmo, porque eu falei, como que ele dá glória a Deus por isso? No 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Quem que me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Então isso eu podia entender, que Jesus Cristo me livrou do domínio da minha carne. Eu sou tentado, mas não sou dominado mais. Então esse ponto do versículo eu entendi, olha. Mas o versículo continua. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu disse, mas como? Como é que ele está dizendo glória a Deus? Porque no espírito eu sou de Deus, mas a minha carne, eu estou nessa lei do pecado. Eu não consegui entender. Mas aí depois que eu vi que estando no espírito, ele estava conectado a Deus, mas no corpo, ele estava ainda aqui, sendo atacado pelo pecado, mas com este corpo, ele podia alcançar vidas, como ele diz que preferiria estar com Cristo, que é muito melhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro, mas ele diz, estando nesse corpo, eu posso levar pessoas para Cristo. Então ele estava dando glória a Deus, porque em cada tentação, ele podia renunciar e trazer glória para o Senhor, né? Lá em Tiago capítulo 1 diz que quando nós somos tentados e renunciamos à tentação, isso traz glória para Deus. Isso tem galardão lá no céu. Então Paulo estava sendo atacado na carne, renunciando na carne. Mesmo sofrendo, ele estava trazendo glória para o Senhor. E estando num corpo, ele estava ganhando almas, porque se ele saísse do corpo, ele não seria mais tentado, ele iria para um paraíso aonde só teria santidade. Mas estando no corpo, ele dava glória a Deus, porque todo esse combate, ele estava renunciando, andando no Espírito, obedecendo a Deus e ganhando vidas. Aleluia! Que maravilha, né, irmãos? O que vemos então é que nós estamos conectados a Deus, no Espírito. Irmãos, pensa comigo, no Espírito Santo tua mente é santificada. O teu corpo está aqui, ó, na história. O teu corpo está aqui neste mundo, caído sob os efeitos da queda. Mas você não se identifica com essa carne, amém, amados? Ó, isto é menor do que aquilo que você é. O que você está, é claro que em inglês é difícil falar isso, né? Mas em português nós podemos dizer, o que você está é menor do que aquilo que você é. O que você é? Você é santo, próspero, saudável, assentado à direita de Deus Pai. Lá em Efésios 2,6 diz que você realmente é um com o Senhor, está sentado na direita do Senhor. Agora, como é que você está neste mundo?
passando por dificuldade financeira, passando por uma enfermidade, passando por uma tentação, uma dificuldade familiar, passando por fraquezas ou por tentações, ou até mesmo caindo em vícios, ou até mesmo errando e cobrindo com sangue, pedindo perdão e se culpando, não adianta se culpar, né? O sangue de Jesus te purifica todo o pecado, e o Espírito Santo vai colocar nojo nisso, se você continuar se entregando. Olha só, que coisa maravilhosa, amados. Então, a tua vida física, o teu corpo, por causa da carne, está conectado com a história. Mas o teu espírito está conectado com Deus, irmãos. Está conectado com a fonte. Diz lá em Tiago que Deus é a fonte, olha, da onde vem toda a boa dádiva. Agora, veja, qual é a tua principal conexão? O que você realmente é? Você é espírito no homem interior. Você está numa carne, mas você não é carne, certo? Você é espírito. Agora, qual é a tua principal conexão? É importante você entender que historicamente, fisicamente, você pode estar conectado com a crise. Fisicamente, está passando por este país, não é? Fisicamente, você pode estar passando por uma enfermidade, você pode estar passando e seus olhos físicos estão vendo ali dificuldade na família, não é assim? Mas espiritualmente, você está ligado quem? A Deus. Quem você realmente é? Você é um com o Senhor. E Deus é muito maior que a história e pode mudar a história. Portanto, não se identifique com aquilo que você é na carne, mas se identifique com aquilo que você é no Espírito, amados. Então, se historicamente você está passando por um desemprego, um exemplo, historicamente a tua luz está quase cortando, mas espiritualmente você está ligado ao Deus da prosperidade. E essa conexão com o Deus da prosperidade é que é real e que é mais forte. E Deus, o Deus da prosperidade, ele é responsável, desde que você creu em Cristo, entregou a sua vida para o Senhor, Deus é responsável em todas as áreas da sua vida. Ele é responsável pelo teu pão, pela tua água, pela tua prosperidade, pela tua saúde, pela tua cura, pela tua família. Todas as áreas são da responsabilidade de Deus. Ele é teu pai, ele é responsável, ele é o provedor. É o pai de família que provê tudo, né? Então você está conectado a Deus. E Deus tem o maior prazer, irmãos, de suprir vez após vez, te conduzir em triunfo sempre. Mas a carne quer dizer, Deus te desamparou. Está vendo o que está passando? É porque Deus não está com você. Está vendo o que está passando? Você está em apuros. É porque você não tem fé. É porque Deus te desamparou e te abandonou. Quer dizer, a carne está procurando mostrar a crise para que você se identifique com os efeitos da queda. Mas na realidade, o Espírito conecta o Espírito. Em Romanos 5:2, diz que pela fé nós temos acesso a Deus. Estamos conectados a Deus. Amém? Então, você entende? Historicamente você pode estar ligado à crise, mas espiritualmente você está ligado à provisão celestial. Você está ligado à dispensa celestial. Você é um dispenseiro. E através do crer na palavra, encher o coração, entesourar, porque a palavra é um tesouro, o teu coração é o cofre, né? Você enche o teu coração desse tesouro que é a palavra, e a boca fala, o coração está cheio. Então você enchendo-se daquilo que você é em Cristo e falando aquilo que você é em Cristo, você dá acesso ao quê? Ao rio de Deus agir na história. E você libera o espiritual no material. Você faz como Deus fez, né? Haja luz e as trevas tiveram que obedecer. Assim como o solo tem que obedecer à semente e deixá-la germinar, assim o visível deve obediência ao espiritual, se você não duvidar. Então veja só, a tua comunhão com Deus está aumentando dia a dia. E é muito importante que você compreenda que você está conectado muito mais com o Deus da prosperidade do que o seu corpo está ligado à crise. Você está conectado ao Deus da saúde muito mais do que o seu corpo está conectado a alguma infecção, alguma enfermidade que você pode vencer. Então não se identifique com os efeitos da queda. Se identifique com Deus. Você é um com Deus. E essa conexão, ela é capaz de liberar aquilo que Deus é na sua história, aquilo que Deus pode, aquilo que Deus tem na história. Se você se voltar e olhar firmemente para Jesus, como diz Hebreus 12, você ficará forte pela fé. Quando Pedro olhou para Jesus, ele conseguiu um desempenho sobrenatural e milagroso. Mas quando Pedro reparou no vento, ele afundou. Então assim, as tentações, elas procuram dizer que você é o que você está passando.
que você é o que você é historicamente, mas na verdade o que você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, conectado a Deus, e Deus pode, Deus tem, Deus quer, Deus jurou e prometeu que vai te livrar vez após vez. Então se identifique com a prosperidade, com a saúde, com a santidade, em nome de Jesus.